Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Último bloco do Jornal da Cidade, de volta e agora trazendo ele, Mário Flávio, com o cafezinho. Bom dia, Ana Rebeca Passos. Bom dia ao nosso ouvinte que está esperando para a gente tomar esse café. Olha, os ânimos estão cada dia mais exaltados aqui em Caruaru, né? As movimentações políticas, as pesquisas internas, as pessoas comentando bastante sobre o que deve acontecer, o que não deve. Enfim, aos poucos, né, a eleição vai ganhando forma e as candidaturas ou as pré-candidaturas vão ganhando corpo e a gente percebe o tom que cada candidato vai dar, o pré-candidato. Ontem nós recebemos aqui, Ana Rebeca, no primeiro Cidade Entrevista com os pré-candidatos a prefeito, né, o Armandinho do Solidariedade. E apesar de algumas contradições que ele teve, principalmente, né, com algumas posições com relação à governadora Raquel Lira, ele disse que nunca fez oposição a Raquel, e aí eu lembrei algumas questões, ele negou, e aí quando foi confrontado, né, por exemplo, Marília Reis hoje é uma das principais opositoras a Raquel Lira, e ele disse que o pensamento de Marília era um, mas a realidade local era outro, que ele tem autonomia e tal, mas enfim, não quis criticar a governadora Raquel, porque sabe, né, Armandinho não é besta, sabe que aqui em Caruaru, no Agreste Central, é a única região que Raquel Lira é bem avaliada, principalmente na cidade de Caruaru. Então falar mal de Raquel aqui não é um bom negócio, diferente de outras regiões do estado em que a governadora não tem uma avaliação positiva. É exemplo da região metropolitana do Recife. Pois bem, voltando ao assunto de Armandinho, ele ontem bateu esse papo aqui com a gente, falou de o modelo de São João que ele pensa, né, disse que não concorda que a festa tem 70 dias, ele somou os dias de festa, juntando São João na Roça e o São João tradicional, dá, segundo ele, 32 dias. Ele acha que essa história não procede. Também saiu em defesa de outros pré-candidatos, elogiou bastante, né, o ex-prefeito Zé Queiroz, que é candidato, também elogiou muito o Toninho Rodrigues, né, e outras pessoas, enfim, Michele também, Santos, ele colocou ela lá em cima, ela que é a pré-candidata do PSOL, mas de fato bateu muito pesado no prefeito Rodrigo Pinheiro, criticando São João e criticando também o investimento, por exemplo, em obras como a da Avenida José Rodrigues Jesus, de acordo com Armandinho. Esses 14 milhões que serão investidos lá poderiam ser investidos na periferia, por exemplo, na opinião dele, né? E esse deve ser o tom de outras entrevistas, como por exemplo a de hoje do deputado federal Fernando Rodolfo, né, que é o segundo na sabatina. A gente resolveu fazer uma sabatina por ordem alfabética, então o Fernando Rodolfo será o segundo, às 11 da manhã. Ele deve focar no bolsonarismo e também nas críticas a Rodrigo Pinheiro, mas também será um momento, né, do Fernando Rodolfo responder questões importantes, principalmente a desconfiança que os bolsonaristas e conservadores têm em relação a ele, né, que não querem votar nele porque não acham ele um bolsonarista raiz, digamos assim. Então Fernando Rodolfo vai ter essa oportunidade de responder, também falar sobre a indicação de um possível vice ou de uma possível vice na chapa dele. Enfim, são entrevistas interessantes, né, que os pré-candidatos vão se posicionando e você vai conhecendo o perfil de cada um e como eles vão atuar dentro dos mandatos, se forem eleitos, ou dentro das pré-candidaturas e depois candidaturas quando a eleição começar para valer. A governadora Raquel Lira, Ana Rebeca, mudando um pouquinho de assunto, esteve ontem aqui em Caruaru e algumas falas de Raquel e algumas presenças ao lado dela chamaram a atenção. Por exemplo, o pré-candidato Toninho Rodrigues esteve ao lado de Raquel em alguns momentos, embora seja uma agenda institucional em parceria com a Prefeitura de Caruaru. Raquel esteve o tempo todo ao lado do prefeito Rodrigo Pinheiro, mas Toninho não teve pudor, né, de se aproximar de Raquel, inclusive registrar, fazer foto ao lado da Tucana, e também Raquel não fez questão. Essa movimentação do Toninho é interessante, né, porque geralmente os pré-candidatos, né, eles não comparecem a esse tipo de evento, mas Toninho mostra que ele não está muito preocupado, né, com relação ao evento ser da prefeitura, né, como acontece, por exemplo, o São João na Roça. Todos os eventos de São João que aconteceram até agora na zona rural, Toninho está indo, né, mesmo sendo uma festa patrocinada, uma festa da prefeitura de Caruaru, mas ele vai, faz fotos, né, visita os moradores e vai comunicando que é pré-candidato a prefeito.
Lembrando que o pai dele, né, o ex-deputado Tony Gel, sempre foi muito bem votado na zona rural, então Toninho vai fazendo isso. Raquel esteve ontem, como eu disse, para um lançamento aqui, né, de mais uma fase da Casa da Mulher Artesã e também, né, para o feirão de empregos. É a terceira agenda que Raquel Lira cumpre em Caruaru nos últimos 10 dias, mostrando que ela vai ter uma atenção diferenciada com relação a Rodrigo Pinheiro, né, para que ele possa, quem sabe, ganhar eleição no primeiro turno. Raquel sabe que uma eleição em segundo turno, tudo pode acontecer, né? Ela é um exemplo disso. Raquel terminou em terceira colocada, aliás, ela estava em terceira colocada na eleição para prefeito de 2016, de acordo com as pesquisas, e aí ela cresceu nos últimos 15 dias da eleição do primeiro turno, foi para o segundo turno, ficou em segundo lugar atrás de Tony Gel, ficou na frente de Lessa e acabou ganhando a eleição no segundo turno. O mesmo aconteceu agora na eleição para o governo do estado, quando Raquel Lira estava ali brigando pela segunda posição, né, com os demais pré-candidatos, com o Anderson Ferreira, com Miguel Coelho e com Danilo Cabral. As urnas abriram, Marília Reis ficou em primeiro, mas Raquel ficou em segundo e os demais muito próximos. No segundo turno, Raquel consegue inverter e ganha a eleição para o governo do estado. Então, um segundo turno, tudo pode acontecer. Então, a ideia de Raquel vindo a Caruaru, mesmo com agendas institucionais, ela está vindo para dar um upgrade na candidatura de Rodrigo Pinheiro, para dizer aos eleitores de Caruaru que ela está com o prefeito, mesmo ela tendo uma boa relação com o Toninho, com o Fernando Rodolfo, mas o candidato de Raquel, de fato, aqui é o Rodrigo Pinheiro. E ela tenta mostrar isso com essas ações, com essas agendas que ela cumpre aqui na cidade de Caruaru. Outro detalhe nessa visita de Raquel é que as pesquisas internas que estão sendo rodadas em Caruaru, elas mostram um cenário ainda de muita indefinição. Os eleitores, né, os moradores de Caruaru, eles não sabem ainda quem são os pré-candidatos ou estão indecisos. E de acordo com as pesquisas que foram divulgadas, a indecisão é muito grande no que diz respeito a pergunta espontânea. As pessoas ainda não estão muito ligadas em eleição. Acredito que isso deva acontecer mais após o São João. E quando isso acontecer, é o momento, né, dos candidatos irem buscar o voto desse indeciso. Então, por isso que os pré-candidatos estão aproveitando ao máximo as agendas, usando as redes sociais, para que na frente eles cheguem mais na frente e tenham aí as opções, né, na cabeça do eleitor. Não é uma conta fácil, mas enfim, aos poucos a situação vai se desenhando. Olha, Ana Rebeca, falando um pouquinho da eleição de Santa Cruz do Capibaribe, né, chama a atenção uma pesquisa que foi divulgada ontem do Instituto Opinião, né, com uma vantagem muito grande do prefeito Fábio Aragão, que vai disputar a reeleição. Lembrando que a eleição de Santa Cruz do Capibaribe em 2020 foi uma das mais apertadas do estado, com Fábio Aragão tendo apenas 300 votos a mais, né, do que o segundo colocado, que foi o Alan Carneiro. E uma coisa curiosa, eram 3 candidatos fortes, eram Fábio Aragão, Alan Carneiro e Dida Dinan. Fábio Aragão ficou em segundo lugar na zona urbana, em segundo lugar na zona rural, mas acabou vencendo a eleição. Mas ele nem venceu nem na zona urbana, nem na zona rural. Mas parece, de acordo com as pesquisas que estão sendo divulgadas, que o Fábio Aragão ele vai ter uma reeleição tranquila, principalmente pela divisão da oposição na capital da Sulanca. De acordo com a pesquisa do Instituto Opinião, o Fábio Aragão ele tem 62% das exceções de votos contra 12% de Alessandra Vieira, 4,5% de Valmir e também 4% de Robson Ferreira. Então a oposição dividida, se juntar, se somar os votos de Alessandra, de Valmir e de Robson, não chega nem a 20%, 22% mais ou menos. Então é uma vantagem muito grande de Fábio Aragão. Então, se ele não cometer nenhum erro grave, nenhum equívoco grave, ele caminha para uma reeleição tranquila, já que está aí, né, com 62% das intenções de votos. Também foi divulgada ontem uma pesquisa Data Trends com relação à Prefeitura do Recife, e mais uma vez o João Campos com uma vantagem muito grande, aí disparando na frente, né, praticamente com a reeleição garantida, restando aí a briga pelo segundo lugar. Mas diferente da pesquisa Atlas CNN, em que Gilson Machado Neto apareceu com 21%, dessa vez nessa pesquisa ele não passou de 4%. É muito estranho um número tão diferente, né, de um instituto para o outro em tão poucos dias. E muita gente acredita que a pesquisa Atlas ela tem um cenário mais real, né, porque Gilson Machado Neto é o candidato de Bolsonaro e Bolsonaro teve quase 40% dos votos no Recife. Então acredita-se que um candidato apoiado
pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter uma votação alta na capital. E principalmente um bolsonarista raiz ou mais raiz, digamos assim, né, do estado, que é o Gilson Machado Neto. Para a gente encerrar, Ana Rebeca, falar da votação das faixas salariais, a governadora esteve aqui ontem, foi perguntada se ela acredita que a votação vai ocorrer de forma tranquila. Ela disse que acha que sim, que a pauta do governo vai passar, que o projeto dela vai passar, mas ontem, ainda no final da manhã e começo da tarde, os deputados do PL, os bolsonaristas na Assembleia, liderados pelo Joel da Harpa, também, né, pelo o Abimael Santos, que também estava no vídeo, o coronel Alberto Feitosa e o deputado federal coronel Luiz Meira, gravaram um vídeo chamando, convocando a tropa, né, convocando os PMs para lotarem a Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, para pressionarem os deputados que votem a favor da emenda substitutiva da Gleide Ângelo e não a favor do projeto enviado pela governadora Raquel. Então é uma prova, mais uma, né, de que o PL realmente caminha a passos largos para a oposição. Além disso, o Abimael Santos ele gravou mais um vídeo com críticas ao governo do estado, dessa vez na cidade de São Bento do Una. É uma cidade que inclusive tem uma das principais aliadas de Raquel, que é a Débora Almeida, e o Abimael foi lá cobrar falta d'água em comunidades, mostrando que dessa vez sim o PL ele caminha a passos largos para a oposição. Um detalhe é que o Renato Antunes, né, que é um deputado muito próximo ao governo do estado, não esteve no vídeo, também não faz críticas ao projeto de Raquel, mostrando que, diferente dos colegas do PL, ele não se posiciona contrário ao governo de Raquel. Então deve ser um voto que Raquel terá a favor nesse projeto, que vai ser votado na próxima terça-feira na Assembleia, e vai ser em clima de guerra, viu? Porque o Joel da Harpa e os deputados bolsonaristas convocaram aí os policiais da ativa e da reserva para comparecerem na próxima terça-feira. Então teremos provavelmente as galerias da Assembleia lotadas para pressionarem os deputados a votarem de acordo com o que pensa aí um lado ou o outro. Nesse caso aí, a maioria deve ir apoiar os deputados de oposição que não concordam com esse projeto da governadora Raquel Lira, que vai criar o pagamento, o fim das faixas salariais de forma escalonada, terminando só em 2026. Já o projeto substitutivo da deputada estadual Gleide Ângelo, que os deputados do PL apoiam, ele prevê o fim das faixas salariais já para o ano que vem. Outra incógnita nisso é com relação ao voto do PT. Como é que vão votar os deputados do PT? João Paulo, Rosa Amorim, também o presidente do partido, né, que também é deputado estadual, Doriel Barros. Como é que vão ser esses votos? Aí a gente vai conferir, porque deve ser sim, devem ser votos aí que podem realmente definir essa votação. Lembrando que Raquel Lira precisa de 25 votos para que o projeto seja aprovado. Então, Ana Rebeca, esse foi um resumo aí, né, da política hoje. Daqui a pouco eu volto dentro do Manhã Cidade com mais assuntos, e às 11 horas, lembrando, tem mais uma sabatina, mais uma entrevista com o pré-candidato a prefeito. Dessa vez a gente recebe o Fernando Rodolfo, que é pré-candidato à prefeitura do PL. Ana, eu volto com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os